Olá, gente querida, olá, gente amada, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Edson Félix e nesse vídeo eu quero pensar com você o seguinte tema: não confunda exortação com oposição. Não confunda exortação com oposição. No decorrer da nossa vida cristã, no andar da nossa vida cristã, muitas vezes nós vamos passar por circunstâncias, por situações, por momentos, que nós vamos receber palavras de exortação e palavras de oposição. Palavras de exortação e palavras de oposição. Quem sabe, eu quero crer que sim, a maior dificuldade nossa é diferenciar, discernir uma palavra da outra. Discernir quando nós estamos recebendo uma palavra de exortação ou uma palavra de oposição. Talvez essa seja o maior, ou esse seja o maior problema, fazer essa diferenciação de uma palavra de exortação de uma palavra de exortação, de oposição, perdão. Muito bem, é isso que eu quero meditar com você nesse vídeo, para que nós possamos diferenciar uma coisa da outra neste caminhar da nossa vida cristã, neste caminhar da nossa vida com Deus. A primeira coisa interessante que nós devemos aprender é que tanto a palavra de exortação quanto a palavra de oposição, inicialmente, preste atenção à palavra que eu estou usando, inicialmente parece que são semelhantes. E aí está a nossa dificuldade, é que inicialmente elas parecem ser semelhantes por algumas coisas que nos sobrevêm. Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz assim, Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz assim: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Eu quero pegar esta frase de Hebreus 12, versículo 11. Não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Então, quando nós sofremos uma palavra de exortação ou de oposição, inicialmente elas parecem ser semelhantes por causa disso. Por quê? Porque ela produz em nós um momento de tristeza, de chateação, né, de entristecimento. Muitas vezes, ou algumas vezes, essas palavras, a palavra de exortação e a palavra de oposição, parecem ser duras, né? Palavras duras, palavras fortes que vêm sobre nós. Então, inicialmente parece, elas soam como semelhantes. A palavra de exortação e a palavra de oposição. Mas elas são muito diferentes. É isso que eu quero pensar com você agora. Como que eu discerno? Por meio do quê? Eu discerno, eu diferencio quando eu sofri uma palavra de exortação ou uma palavra de oposição. Então eu quero usar um texto com você de Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 23, diz assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor,
Isto de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Olha que interessante. Primeira diferença de uma palavra de exortação e de uma palavra de oposição está na sua fonte, na sua origem, na sua inspiração. Vamos pensar agora inicialmente na palavra de oposição. Onde está a sua fonte? Onde está a sua origem? Onde está a inspiração da palavra de oposição? Olha que interessante esse texto. Jesus diz aos seus discípulos que ele estaria indo para Jerusalém e diz também o que é que iria acontecer com ele. Ele diz lá no versículo 21, Mateus 16, versículo 21, que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas às mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Pedro, diz o texto aqui, versículo 22, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Começou a repreender o Senhor Jesus. Inicialmente parece uma palavra de exortação, mas na realidade era uma palavra de oposição. Onde é que nós encontramos a fonte, a origem de uma palavra de oposição? Diz aqui, versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Jesus desvenda e revela que aquela palavra de Pedro, aparentemente exortativa, era uma palavra de oposição, vinda, inspirada e que tinha sua origem no diabo, em Satanás, no maligno. Satanás é a fonte inspiracional das palavras de oposição. Ele é um inspirador das palavras de oposição. Na caminhada da vida cristã, no alvo, na fonte, no objetivo, no caminhar de alguém, em Cristo Jesus, você pode estar sofrendo uma palavra de oposição. E a palavra de oposição tem a sua origem no maligno, como também tem a sua origem na natureza caída do homem. Observe que Satanás aproveita a oportunidade. Pedro não percebe que Satanás inspira Pedro a dizer o que ele disse. Satanás se utilizou do quê? Da natureza fraca e caída que a raça humana possui. E ele emite, então, uma palavra de oposição, tentando desmotivar, desfocar o Senhor Jesus Cristo do seu alvo, da sua missão, do seu chamado, do seu projeto. Então, a fonte da palavra de oposição é o diabo, é o maligno e a natureza caída do homem. E a fonte da palavra de exortação está onde? Onde está a fonte da palavra de exortação? Onde que ela está? 2 Coríntios, capítulo 7, versículos de 8 a 11. 2 Coríntios 7, capítulo 7, versículos de 8 a 11. Diz assim o apóstolo Paulo: Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, olha a tristeza, eu não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes. Olha aí, tristes.
ainda que por breve tempo. Mas me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que da nossa parte não sofressem nenhum dano. Vamos parar aqui no versículo 9. Eu quero pegar essa frase. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus. A palavra de exortação, ainda que às vezes ela nos entristeça por um momento, nos chateie, ela tem origem em Deus. Ela tem origem no Deus Altíssimo. Ela é movida e inspirada pelo Deus Altíssimo. Enquanto a palavra de oposição tem a sua origem em Satanás e na natureza caída dos homens, a palavra de exortação tem a sua origem em Deus. Aqui, fostes entristecidos segundo Deus. E a palavra de Deus também nos ensina isso claramente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Olha só, a inspiração bíblica traz, a inspiração bíblica vem de Deus, traz ensino, repreensão e correção e educação na justiça. Então a fonte da palavra de exortação é divina, é do alto, é de cima. A fonte da palavra de oposição é do diabo, é daqui de baixo, é terrena e é maligna. Agora, quais são os efeitos que as palavras de exortação e de oposição produzem na nossa vida para a gente entender essa diferença? Quais são os efeitos? Vamos voltar novamente lá em Mateus, capítulo 16, Mateus 16, versículos de 21 a 23. Eu quero pensar com você algumas coisas nesses versículos para a gente entender, mais especificamente no versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Preste atenção, 3 coisas a pensar rapidamente. Olha o efeito que a palavra de oposição produz sobre nós, na nossa caminhada cristã, nosso desejo de servir a Deus, na busca e no projeto e de cumprir o chamado de Deus, a missão de Deus e a nossa vida em Cristo. Olha só, a primeira coisa que acontece é que a palavra de oposição ela tenta impedir, bloquear o nosso avanço terreno e o nosso avanço espiritual. Olha só o versículo 23. Olha que Jesus diz: saia da minha frente, Satanás, saia da minha frente. O que isso quer dizer? Que algo estava impedindo a palavra de oposição, que Pedro acabou sendo usado pelo diabo para falar aquela palavra para Jesus. O alvo dela era impedir que o Senhor Jesus avançasse para Jerusalém e cumprisse o plano de Deus, a vontade de Deus. Olha só, é um bloqueio. Saia da minha frente. É como se estivesse obstruindo o caminho. Presta atenção, a palavra de oposição muitas vezes tem essa conotação, de tentar impedir o nosso avanço, de tentar bloquear o nosso avanço. A outra coisa interessante é que versículo 23 diz assim: saia da minha frente, Satanás, Jesus falando a Pedro, se dirigindo ao diabo, você é para mim uma pedra de tropeço. A outra coisa interessante é que a palavra de oposição, ela tem o intuito de nos derrubar, de ver a nossa queda, de produzir queda na nossa vida. A palavra de oposição, ela tenta nos derrubar da fé, nos derrubar, não só impedir, mas também nos derrubar. Ela quer ver a nossa queda. Olha como isso é profundo.
E outra coisa interessante, versículo 23, olha só, continuando. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus. A palavra de oposição, ela tenta nos dissuadir, nos impedir, nos desmotivar de cumprir a vontade de Deus. Olha só que interessante, vou repetir. Diz aqui, não leva em consideração, ou seja, não dá importância, não dá valor para as coisas de Deus. A palavra de oposição tenta fazer isso com você e comigo. Ela tenta te impedir, depois tenta te derrubar, para que você não viva a vontade de Deus na sua vida. Profundo, né? Porque a sua fonte está em Satanás e na natureza caída dos homens. E os efeitos da palavra de exortação na vida dos homens? Quais são os efeitos que a palavra de exortação produz na vida do ser humano? 2 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7, versículos de 8 a 11, diz assim, que nós já lemos, vamos ler de novo. Olha que coisa interessante, versículo, vamos começar do 9. Mas agora me alegro não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Quando a palavra de exortação vem sobre nós, ela é ministrada sobre nós, o alvo dela não é nos deixar tristes e acabou, e tentar nos derrubar, impedir, desanimar, impedir que cumpramos a vontade de Deus. Muito pelo contrário. A palavra de exortação, como ela tem a sua origem em Deus, que nós já falamos isso, ela traz sobre nós arrependimento. Ela traz sobre nós um desejo de conserto. Quando a palavra de exortação vem sobre nós, ela nos motiva a nos arrepender e a nos consertar. Olha aí que o apóstolo Paulo diz, olha, que coisa linda. Mas agora me alegro não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. E o arrependimento é a porta de entrada para o reino dos céus. O arrependimento é fundamental numa vida com Deus. E ela busca, e o arrependimento nos leva a produzir consertos, a realizar conserto na nossa vida. Entende? A exortação produz isso. Olha essa coisa, outra coisa interessante é que a palavra de exortação ela é um instrumento de Deus para produzir e manter salvação, a salvação em Cristo. Versículo de número 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação. Versículo 10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação. Preste atenção. Enquanto que a palavra de oposição tenta nos tirar da presença de Deus, tenta roubar e nos entristecer na caminhada com Deus e fazer com que a gente não chegue e não realize a vontade de Deus, a palavra de exortação nos leva a nos arrepender e, mais do que isso, ela mantém a nossa vida em salvação, na salvação de Cristo Jesus, na salvação de Deus. Aleluia! E olha que coisa linda, queridos. Olha o que acontece no versículo 11. Veja quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Olha só, quanto cuidado. Aumenta o cuidado cristão. Aí continua, que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo. A exortação, a palavra de exortação produz em nós isso, a indignação com o mal, a indignação com o pecado, a indignação com as coisas que tentam nos tirar da vontade de Deus. Olha, produz temor. O que é o temor? O temor é o reconhecimento de quem Deus é.
O temor é o reconhecimento da glória de Deus, da grandeza de Deus. A palavra de exortação produz temor no nosso coração, temor a Deus. E este temor nos leva ao arrependimento. E esse arrependimento nos leva ao conserto. Está vendo como uma coisa está ligada com a outra? Aí diz aqui, que zelo! Que zelo! O zelo das coisas de Deus. Zelosos da palavra, zelosos das coisas de Deus. Tudo isso vem da palavra de exortação. A palavra de oposição tira tudo isso, arranca tudo isso, frustra tudo isso, enquanto que a palavra de exortação nos empurra a isso. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, a palavra de exortação nos leva para perto de Deus. A palavra de oposição tenta nos tirar da presença de Deus. Entendeu a diferença? É um vídeo curto, pequeno, para a nossa instrução, para o nosso conhecimento. Para que você possa entender quando você estiver sob a ação de uma palavra de exortação e de uma palavra de oposição. Tá bom? Deus te abençoe, fique em paz e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.